Bem, amigos, vamos lá. Segmento as nossas dicas para que possamos, então, estar bem em licitações de contratos. Volto a frisar, reforçar aquela situação importante que onde couber a menor modalidade, caberá maior, né? Então, ora, infelizmente, vamos encontrar questões igual essa segunda que nós fizemos, que tem dois resultados, né? Até porque na prática o servidor faz lá a licitação, concorrência. Ah, você agiu de forma inapropriada. Como? Se o artigo 23 é expresso, dizendo que eu posso usar a concorrência. Não tem lógica, né? Então a questão realmente ficou mal formulada a questão. Claro, volto a repetir. Na prova, vai para o específico, né? Vai para o específico. Então, se ele falou, mais apropriada, não foi muito legal esse uso aí, mas vamos direto àquela modalidade específica, tomada de preço, né? Mas continuando, vejamos. Temos a questão 3. Um determinado município do estado de Roraima, ao concluir procedimento licitatório, deixou injustificadamente de atribuir o objeto da licitação ao vencedor do certame. Nesse caso, houve violação ao princípio. Amigos, o que ele está dizendo? Ele está dizendo que ele fez todo o procedimento licitatório, ao final verificou quem foi o vencedor, mas não atribuiu ao vencedor o objeto da licitação. O que é isso? Simples. Veja o gráfico, observem. Podemos aqui fazer um pequeno gráfico que vai ajudar você a fixar, fica essa dica, o procedimento e a sequência de atos, então, relacionado à licitação. Bom, primeiro que esse procedimento, eu posso aqui colocar que ele tem fases, tá certo? Tem fases. Fase da licitação, onde eu tenho fase interna e tenho a fase externa, né? Do procedimento da licitação. Em relação à fase interna, amigos, é o momento em que a administração vai verificar o que ela quer, vai pesquisar o preço do mercado, vai até montar a comissão de licitação, vai elaborar o edital, procedimentos muito importantes. E na comissão de licitação, muito cuidado em prova com o artigo 51 da Lei 8.666. O artigo 51 fala sobre a comissão de licitação e a regra é, quem vai participar da comissão são os pessoal, os servidores, né, daquele órgão, daquela entidade. Exemplo, vocês, lá no Ministério Público da Paraíba, é quem vai, claro, fazer as licitações desejadas pelo Ministério Público da Paraíba. Em regra, tá? Em regra, essa comissão vai ter três membros, dos quais pelo menos 2 com conhecimento de licitação. A lei não diz o nível do conhecimento, é algo meio subjetivo, né? Mas é o que diz a legislação, tá? Agora, uma situação especial. Às vezes tem entidades, órgãos públicos, que são muito pequenos, ou falta pessoal. Em decorrência da exiguidade pessoal, quando for a modalidade convite, ao invés de fazer uma comissão de licitação, pode um servidor só realizar o convite. Eu não estou dizendo que sempre vai ter um servidor só na modalidade convite, não é isso. Amigos, quando houver problema de exiguidade pessoal, aí na modalidade convite pode um servidor apenas realizar aquela licitação. Ora, e vale a pena ressaltar também, quando for a modalidade leilão, pode chamar pessoal de fora para poder fazer parte daquela comissão. Até porque, ora, o leiloeiro, ele pode ser exercida essa função por servidor público ou por outro leiloeiro oficial. Não precisa ser exatamente da repartição. A mesma ideia no concurso. Concurso, às vezes, é para a contratação de uma obra de arte. Não tem como eu exigir que o servidor público tenha conhecimento inerente àquele objeto. Então, conforme lá o 51, parágrafo 5º, pode ser também pessoal de fora para compor a comissão do concurso. E o pregão? Bom, o pregão eu faço uma ressalva.
Primeiro, não aparece no seu edital. Não sei por quê, mas não aparece, né? Deveria aparecer. Ah, mas não fala 8666, Romualdo? Sim. Só que um detalhe. A 8666 não trata do pregão. E já foi questão em vários concursos. Modalidade licitatória que não aparece na Lei 8666. Pregão. Mas fica a observação, e faremos algumas, que o pregão não tem comissão de licitação. No pregão tem o pregoeiro e uma equipe de apoio. Tecnicamente é isso. Muito importante. Mas vejam. Então tem aqui a fase interna, preparei toda a parte da comissão, edital, pesquisei o preço do mercado até para saber a modalidade que eu vou usar, e tem a fase externa. A fase externa, começa com o edital. Começa com o edital, no caso específico da modalidade convite, carta convite, né? Tecnicamente, no convite não tem edital. Queridos, atenção em prova. É um detalhe importante, né? Se for ver questão técnica, como é o direito administrativo, convite, não tem edital. Tem a chamada carta convite. E já foi questão em prova. Modalidade licitatória que dispensa edital. Convite. Pois não há de se falar edital, mas sim carta convite. Continuando. Então, edital ou carta convite. Depois vem a fase da habilitação. O que vai ser analisado? O que vai ser analisado aqui? Queridos, vai ser analisado as condições pessoais do licitante. Questões jurídicas, questões fiscais, sua regularidade. Tudo isso é na habilitação. Ah, ele está devendo, está irregular. Então vai ser inabilitado. Passou por essa fase, vamos adiante, vejam. Vai ter a fase da classificação. Nessa fase da classificação, vai analisar o que agora? Agora, a proposta do licitante. Ver se há uma relação com o objeto que a administração realmente quer. A administração quer comprar a caneta azul, ele vem caneta vermelha, está fora. Desclassificado. Então, veja como tecnicamente fica fácil. Eu não posso chegar e falar na prova que o licitante não teve condições fiscais de continuar porque está irregular. Em sendo assim, será desclassificado. Em sendo assim, será inabilitado. Tecnicamente, se o problema é em relação à pessoa do licitante, inabilitado. Se é em relação à proposta, desclassificado. Ah, Romualdo, o que aconteceu foi que eu lancei o edital e não apareceu ninguém. Ninguém? Ninguém. Ficou vazio, ficou um deserto. Olha aí, é o que nós chamamos em prova de licitação deserta. Licitação deserta, olha a dica, é quando não aparece ninguém. Lança o edital, ninguém interessado. Ah, Romualdo, teve interessados, mas todos estavam irregulares. E agora? Ah, então você está diante da chamada licitação fracassada. Questão de prova. Licitação deserta, não aparece ninguém. Licitação fracassada, aparecem interessados, porém todos irregulares. O que fazer? Bom, pode ser que ao final isso justifique a deserta ou a fracassada uma contratação direta. Por quê? Simples. Na licitação deserta, a administração pública, o que ela vai fazer é repetir o procedimento. Se isso, repetir, não causar prejuízo ao governo. Pois, se for causar prejuízo, o que ela faz? Mantendo as mesmas regras do edital antes-lançado, ela contrata diretamente alguém que atenda o edital. A fracassada aplica-se o artigo 48, parágrafo 3º, ou seja, abre um prazo para que as pessoas possam se regularizar. Que prazo? 8 dias úteis. Se for o convite, que é a modalidade mais simples, 3 dias. Abre prazo e nada, todo mundo irregular também. Pode contratar direto. Na forma do artigo 24 agora, inciso 7º da Lei 8666. Muito importante. Continuando.
Tudo bem, então já analisei aqui, ó, a pessoa do licitante, já analisei a proposta, tinha lá 50 interessados e ainda tem aqui 12 sobreviveram. Bom, então vou agora para a fase do julgamento. Vou analisar entre aqueles que têm condição qual o melhor em termos do critério de julgamento. Quanto a esse critério de julgamento, aí aqui vai entrar o que nós chamamos em prova de menor preço, melhor técnica, a combinação de técnica e preço, ou ainda maior lance, né? Ou oferta, quando for o caso do leilão, por exemplo. No pregão fica a dica, ó, no pregão, sempre e apenas o menor preço, no pregão. Queridos, agora isso é o que nós chamamos tecnicamente de tipo de licitação. Cuidado em prova. Queridos, tipo de licitação é critério de julgamento. Às vezes a banca coloca, são tipos de licitações, a tomada de preço, a concorrência, o pregão, o leilão. Não, aí são as modalidades. Ou às vezes cai, são modalidade licitatória, menor preço, melhor técnica, técnica e preço. Aí é tipo de licitação. Então, tipo de licitação é critério de julgamento. Enquanto modalidade é o procedimento para chegar à contratação. E às vezes cai em prova também, a finalidade da licitação é buscar o menor preço. Não, a finalidade da licitação é dúplice. Olha bem, é dúplice. Isonomia, ou seja, dar oportunidade a todos para contratar com o governo e buscar a proposta mais vantajosa. Não é menor preço não é finalidade, é critério de julgamento. É critério de julgamento. Então, amigos, finalidade do procedimento licitatório é duplo. Isonomia e buscar a proposta mais vantajosa. Continuando, vejam. Então, ora vai se verificar, realizando o julgamento, e ao final, então, vai classificar, né? Quem é o primeiro, quem é o segundo, etc. Aí, chegando aqui, após o julgamento, o que é que nós temos? Após o julgamento, nós temos aqui a homologação. Vamos ter a homologação. E o que é isso, Romualdo? Homologação. Homologar é verificar se o procedimento foi realizado de forma regular. Aí já é pela autoridade competente, não é pela comissão, né? Então, eu posso até dizer que o trabalho da comissão vai até aqui, ó, até o julgamento. Aí vai para a homologação, ou seja, para que a autoridade verifique se foi tudo feito de acordo com a lei. Depois vem a adjudicação. Ao final, chegamos à adjudicação, que nada mais é do que estabelecer o vencedor do procedimento licitatório, atribuindo a esse o objeto. Não é contratar. Eu vou ter que adjudicar, mas não necessariamente contratar. Agora, se for contratar, tem que contratar com o adjudicado. Eu tenho que adjudicar aquele vencedor daquele procedimento licitatório. Agora, claro que, ao chegar para a autoridade competente, para que ela perceba, verifique o procedimento, se foi ou não feito de acordo com a lei. Ela observe, opa, está irregular. Epa, tem irregularidade no procedimento, tem um vício absoluto, ou seja, não dá para salvar, não dá para consertar, não dá para sanear. O que ela faz? Anula. Anula a licitação. Claro. Então, nem sempre ela vai homologar. Se está irregular, vai anular. Ou então, possa ser que, ao final, observa-se que não há mais interesse público naquela contratação. Se não há mais interesse público, o que é que faz? Revoga o procedimento licitatório. Então, muita atenção. Quando chega lá o procedimento para a autoridade, ela poderá homologar, está tudo ok, tudo de acordo com a lei e tem interesse em continuar,
ou ela pode anular, quando tem um vício inconvalidável, ou ela pode simplesmente revogar, quando não há mais interesse público. Tudo devidamente fundamentado. E esse interesse público tem que ser um fato superveniente, algo novo. Não é simplesmente chegar lá, interesse público, ponto, está revogado. Não, não é assim. Continuando. Então, a questão diz, ó, um determinado município do estado de Roraima, ao concluir o procedimento licitatório, deixou injustificadamente de atribuir o objeto da licitação ao vencedor do certame. Nesse caso, houve violação ao princípio. O que deixou de fazer? Deixou de adjudicar, que é justamente o que ele fala na questão de atribuir o objeto da licitação ao vencedor do certame. Ora, o que tem então? Ele chegou aqui nesse procedimento, teve lá o edital, a habilitação, classificação, julgamento, homologou, mas não atribuiu o objeto da licitação ao vencedor. Não adjudicou. Então, violou o princípio da adjudicação compulsória, né? Então, deveria ter adjudicado. A próxima, questão 4. A União Federal pretende contratar fornecimento de energia elétrica e gás natural com a empresa concessionária de serviços públicos, segundo as normas da legislação específica. Nesse caso, e nos termos da Lei 8.666, a licitação é, mais uma vez, caindo naquela dica. É questão de monopólio, exclusividade que a questão está dizendo? Não. É trabalho técnico especializado de natureza singular? Não. É contratação de artista renomado? Não. Então, inexigibilidade está fora. Aí eu vou tentar um pouquinho na prova. Bom, o Romualdo falou que os casos de licitação dispensável, 4 grupos. Ora, em razão do valor, que a questão não diz nada de valor, até 10% na modalidade de convite. Ora, em razão do objeto, perecível, hortifruti granjeiro, pão, o imóvel. Ora, em razão da pessoa na qual o governo quer contratar. Vimos lá, associação de deficiente, pessoa pertencente ao próprio governo, contratação de OSs, organizações sociais, concessionárias, serviço público, na questão de energia elétrica, artigo 24 é expresso, que é o caso da questão licitação dispensável. Então, ora, o artigo 24, ele é muito importante na sua prova. A licitação é dispensada quando a lei dá a ordem para não licitar. Exemplo, o artigo 17 traz casos taxativos, como, por exemplo, quando o governo quer realizar a doação de um bem seu para uma outra entidade pública. A lei diz, não vai licitar, escolha para quem você quer doar e ponto final. Se ele quiser fazer a doação de um bem para uma entidade privada, exemplo, uma ONG, tem que licitar, né? Tem várias ONGs aí que têm interesse. Mas se for de entidade pública, para entidade pública, a lei determina, manda, não licitar. Continuando. Então, de acordo com o artigo 24, esse caso é a situação de licitação dispensável, expressamente, literal, artigo 24, licitação dispensável. Questão 5. A autarquia federal recebeu a propriedade de diversos imóveis, como dação em pagamento. Queridos, dação em pagamento nada mais é do que dar algo diverso do que din-din, dinheiro, em pagamento. Exemplo, eu estou devendo fulano de tal, não tenho dinheiro. Aceita esse óculos em pagamento? Então, de certa forma, é uma dação em pagamento. Dar algo diverso. Muito cuidado com a dação em pagamento. Ora, o governo pode receber determinado imóvel em dação em pagamento, ou ora, ele pode simplesmente realizar também a dação em pagamento.
O artigo 17, por exemplo, que nós falamos que é caso da licitação dispensada, traz essa hipótese de o governo realizando a ação em pagamento. Nesse caso, o governo não vai licitar, vai dar diretamente em pagamento. Agora, há situação que o governo recebe em dação em pagamento. Determinado imóvel, por exemplo. Queridos, muito cuidado na prova. Quando a prova falar de alienação de imóvel, alienar, desfazer do imóvel, doar, permutar, vender, pode fazer isso. Ou até mesmo quando a prova falar em aquisição de imóveis. Falou em imóveis, tanto para adquirir quanto para alienar, a modalidade concorrência. É a regra concorrência, cumprindo as disposições do artigo 17, no desfazimento do imóvel. Ou seja, primeiro vai ter que avaliar mercado, para não ficar dando aí de graça para ninguém, né? Então vai ter que avaliar aquele imóvel. Tem que ter autorização legislativa, a regra. Tem que ter autorização legislativa. Falo regra porque quando foi empresa pública, sociedade de economia mista, não precisa. E na hora que vai desfazer do imóvel, tem que ser a modalidade concorrência. A modalidade a ser usada, atenção, é a modalidade concorrência. Agora, amigos, tome cuidado com o artigo 19 da Lei 8.666, que é uma exceção que as bancas simplesmente adoram. E o que diz, Romualdo? Simples. Diz que quando esse imóvel advém para o governo, ou seja, chegou para o governo através de dação em pagamento, alguém deu em pagamento ao governo, ou que ele tenha chegado através de um procedimento judicial, aí no momento do desfazimento desse imóvel, o governo poderá usar a concorrência, como é a regra, ou valer-se da modalidade leilão. Muito cuidado. Artigo 19 da Lei 8.666. Ah, como é que é feita, Romualdo? Simples. Faz-se a avaliação, que é a regra, tem que ser feita. Nesse caso, não precisa da autorização legislativa, mas sim fundamentar, demonstrando o interesse público no desfazimento. E usar a licitação, que nesse caso então vai ser a concorrência ou o leilão. A questão, vejam. Então lá diz, a autarquia federal recebeu a propriedade de diversos imóveis, como dação em pagamento de dívidas previdenciárias. Considerando que alguns dos imóveis não eram úteis para afetação ao serviço público, a autoridade competente concluiu pela necessidade de alienação dos mesmos, ou seja, desfazer dos mesmos. De acordo com as disposições aplicáveis à Lei 8.666, letra A diz, somente os imóveis com valor de avaliação acima de R$150 mil necessitam de prévio procedimento licitatório para a alienação. Queridos, falou em imóveis, tanto para adquirir quanto para desfazer, tem que ter licitação. Muito importante. Em regra, concorrência, salvo, conforme acabamos de demonstrar, se o imóvel adveio para o governo através de dação em pagamento ou de procedimento judicial. Nessas duas situações, na hora do desfazimento, vai ter que licitar. Mas poderá ser a modalidade concorrência, como é a regra, ou a modalidade leilão, na forma do artigo 19 da Lei 8.666. Muito importante, continuando. Então, letra A, por essa razão, claro, errado, né? Letra B. A letra B diz, os imóveis deverão ser alienados mediante procedimento licitatório, obrigatoriamente na modalidade de concorrência. Acabamos de explicar que, nesse caso,
pode ser concorrência ou leilão, continuando. Os imóveis avaliados em até R$ 150 mil poderão ser alienados mediante procedimento licitatório na modalidade convite? Não. Falamos que quando for imóveis tem que ser concorrência na alienação, exceto na situação do 19, que pode ser concorrência ou leilão. A letra D diz que é vedada a alienação dos referidos imóveis, salvo para outras entidades públicas, por preço de mercado apurado em avaliação individualizada. Errado, o artigo, então, 19, prevê a venda desses imóveis. Letra E, afigura-se necessária a prévia avaliação. Correto. Vai desfazer de imóvel, tem que ter avaliação prévia. E a adoção de procedimento licitatório para alienação. Correto. Tem que fazer licitação. Na modalidade leilão ou concorrência, perfeito na forma, então, do demonstrado artigo 19 da Lei 8.666. Muito importante, é então a nossa resposta correta. A próxima. De acordo com as disposições da Lei 10.520 de 2002, na modalidade licitatória, pregão é vedado. Queridos, conforme chamamos a atenção, creio que pregão não será cobrado na prova de vocês. Creio que, caso venha aparecer, deve-se impugnar essa questão. Inclusive, quem vier errar, pode recorrer que a banca tem